Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e tenho um prazer aqui de estar fazendo essa análise de fechamento com vocês aqui novamente. O Kaique está fazendo mais essa análise. Hoje vai ser comigo. Num dia, novamente, o Bovespa em queda aí de 0,67%. O Bovespa num momento importante que, para gerar realmente um viés de alta, deveria fechar acima dos 120 mil, 120.200 pontos, mas não está conseguindo fazer isso. Vou mencionar mais a respeito sobre esse fechamento em queda do índice Bovespa no dia de hoje. E não só isso, vou falar aqui de uns 14 ações que vocês solicitaram na última análise de fechamento pregão, de operação aberta que tem, falando de mini índice, mini dólar, DI, PETR4, Vale 3. Então, antes de mais nada, já deixa o seu joinha aqui, e se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa o sino das notificações devidamente ativado. Agradeço demais sua presença diária por aqui. Vou rodar a vinheta, que já dá tempo justamente de você deixar esse like, e na sequência a gente começa a análise aí do índice Bovespa. Você é só trader ou você... Então bora lá, vamos falar aqui do índice Bovespa, que no pregão de hoje está em queda de 0,67%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, mas o que eu mencionei agora há pouco é o seguinte: o Ibovespa fez esse movimento de subida, 10 pregões, aqui da mínima para essa máxima, 10 pregões, e daqui para cá ele fez 10 pregões também. Ou seja, ficou maduro para poder gerar um sinal de alta, só que não fez isso nesse pregão. Ou seja, até comentei isso, eu faço análise escrita todos os dias, estou colocando inclusive lá dentro do Morning Call também, análise escrita em relação ao índice Bovespa, S&P 500 e dólar. Então aqui, ó, seria importante ter, peço desculpas, um candle de força, um candle de alta fechando aí para cima da média, preferencialmente para cima, ó, dessa região de dois topos anteriores e mais um fundo aqui, ou seja, é uma faixa de preço que funciona, tende a funcionar como resistência em conjunto ali com a média móvel exponencial de 10 períodos, atualmente nos 119.707 pontos. Então, nesse momento, para o Ibovespa trazer algum viés de alta, alguma expectativa de alta, teria que fazer esse fechamento. Enquanto isso não acontecer, a gente segue dentro de um movimento de queda, apesar de não ter perdido a mínima do pregão anterior, a máxima ainda é descendente, ainda fica uma expectativa de poder caminhar aqui mais para baixo, enquanto não tiver sinal de alta. Zona de suporte mais relevante, após a que foi testada já desse fundo anterior, é logo abaixo, 117.425 até o 116.680. Então, a zona de suporte relevante que o Ibovespa tem é essa faixa aqui, onde há mais testes de fundos anteriores. Por enquanto, nenhum sinal de alta, apesar de estar ali, já abriria a contagem para poder ter algo para cima. Então, esse aqui seria o primeiro candle. Próximo candle seria importante aí, já no pregão seguinte, gerar a confirmação desse martelo aqui, desse padrão de reversão dos candles e, consequentemente, fechar acima de algum nível importante de resistência, como essa região que eu acabei de mencionar ali por volta dos 120 mil pontos. Seguindo aqui para falar agora do mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura aqui do mercado. No mini índice, a gente tem aqui um dia de queda, também não conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Se olhar para um gráfico de menor velocidade, gráfico de 60 minutos, ó, na hora que era para tirar um 10, gerar um pivô de alta, trazendo expectativa de subida, não conseguiu, pelo contrário, até abriu tentando fazer isso, mas já reverteu para baixo. E agora, na hora de subir, está subindo fraco. Então, subindo fraco comparando com o movimento anterior de baixa. Logo que vai aumentar a chance do índice fazer isso aqui. Por enquanto, seria o caminho mais provável. Então, abriu, por exemplo, subindo, gerou algum sinal de topo, próximo pregão, foco maior em buscar a operação de venda. Abriu subindo, vou colocar aqui a tela cheia. Abriu subindo
e proporcionou aqui, ó, abriu subindo e proporcionou sinalizações de alta, principalmente no gráfico de 5 minutos, fundo ascendente, para cima dessa região aqui da média, ali para cima da faixa dos 118,665, ok, daria para encaixar um pouco mais compra, tentando pegar um movimento retornando para essa região aqui de topo. Tá? Já no mini dólar, lembrando que amanhã, a partir das 8h45, estaria ao vivo aqui com vocês, fazendo a leitura geral, cenário geral, já com a expectativa de abertura de alta ou de queda no mini índice mini dólar e, consequentemente, rastreando ali possíveis oportunidades ou níveis importantes de preço, que aumenta a chance de trazer essas oportunidades de compra e venda aí no mini índice e no mini dólar. Mini dólar no pregão de hoje, por enquanto, estável. Igual no pregão anterior, estável, com candle de baixa, e hoje estável com candle de alta. Estável em relação ao fechamento anterior. O fechamento de hoje, lógico que ainda tem uma hora aí pela frente, mas por enquanto está estável. Abriu um movimento de baixa. Desde essa mínima aqui, o dólar começou a fazer uma sequência de mínimas ascendentes e não quebrou essa sequência de mínimas ascendentes. Hoje quebrou. O que gera o primeiro sinal de topo, mais fraco. Por quê? Porque nem fecha abaixo, não está vindo para fechar abaixo da mínima desse candle, gerar o chamado ponto de retorno de baixa. Não está fazendo isso. E não dá para descartar a chance dele reverter essa formação de topo. Lembrando que o caminho mais provável para o dólar é de anular a tendência de baixo, pegando aqui a tendência de baixo do gráfico diário, né, e os movimentos mais significativos. Para mudar essa tendência, teria que voltar a romper essa máxima aqui de 973,5. No gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, dá para perceber que ficou um pregão bem travado no dia de hoje. Olha o que pregão travado no dia de hoje no dólar. Muito difícil operacionalmente falando em termos de estratégias de tendência. E aqui dentro desse contexto dá para perceber que está respeitando essa região de suporte aqui. Então, para venda, o ideal seria que a sinalização de venda acontecesse para baixo desse patamar. Em termos de tendência, topo descendente no gráfico de 5 minutos abaixo dos 917. Por outro lado, como está aqui patinando na média, se gerar algum sinal aqui de subida, por exemplo, fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, pelo menos aí, ó, olhando até para o gráfico de 5 minutos, né? Pelo menos acima dessa região aqui mais testada, né? Ali para cima dos 928, 930, fundo ascendente, pivô de alta, ok, daria mais para buscar a operação de compra aí no dólar. Ideal que seja para cima, pelo menos aí dos 930, 931. Mais interessante para buscar operações de compra no dólar. Então, temos esse contexto lateral, e próximo pregão podendo sair dessa lateralização, ficar atento justamente nessas duas sinalizações que acabei de mencionar aqui, esses dois níveis de preço, 930 e 917, que tende a trazer justamente essas oportunidades de saída aqui. Se abrir caindo, bater aqui, gerar sinal de alta, também é outra alternativa de compra lá perto dos 917 ou ao oscilar abaixo e gerar sinal de alta. E aqui, se bater nos 931 ou um pouco mais acima e gerar sinal de baixo, fica um pouco mais para a ponta vendedora. Lembrando, 8h45, estaremos juntos aqui nesta quinta-feira. No DI, tivemos no pregão de ontem um engolfo de baixa, aumentando a probabilidade de queda. Aí você tem um grande candle de baixa e um candle de indefinição. Qual o caminho mais provável? Próximo candle de ser um candle de baixa. Então a tendência continua sendo uma tendência de baixa no DI, contrato F25, está vendo aqui a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E para o próximo pregão, o viés é mais de baixo. Não é uma certeza que vai cair, mas é que, em média, a favor da tendência, depois de um grande candle de baixa e um candle de correção que representa uma correção da queda do pregão anterior, aumenta a probabilidade do próximo pregão ser um pregão um pouco mais direcional, no sentido do primeiro pregão aqui que antecedeu essa correção. Então, de maneira geral, ainda segue com viés de baixa, para trazer uma expectativa um pouco mais positiva para os juros, para o DI aqui, contrato futuro F25, teria que romper essa região aqui, ó, fechar, passar a trabalhar acima desse patamar aqui assim, ó. Enfim, por volta ali dos 10,60. Acima dos 10,60, fechando acima, gerando sinal de alta num gráfico intraday 60, 105 minutos, acima desse patamar aí da média móvel de 13 períodos, ou dos 10,60, ok, aumenta a chance de ter alguma subida aí no F25. Ações, PTR4, dia de hoje, fechou aqui com alta de 0,79%, voltando para cima da média, só que esse sinal não é algo que eu considero relevante, na minha opinião. Pode até realmente ganhar força aqui para cima, mas a gente está dentro de uma congestão, né? De uma lateralização. Então, o sinal de alta, um fundo no meio da congestão, é menos significativo.
Caso você esteja comprado, você tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do candle de ontem, que é justamente da mínima do fundo gerado no pregão de hoje. O stop ficaria então em 29,69, logo abaixo dos 29,70. Se você estiver de fora, qual seria a alternativa? Eu me interessaria mais por compra aqui nessa região, mais próximo dessa região aqui, para tentar uma compra de fundo aqui, no gráfico diário, tentando pegar a melhor relação de retorno, ou pelo gráfico ali de 105 minutos, depois de um rompimento, não seria uma compra já de rompimento, mas depois de um rompimento, sinalização no 105 ou nos 60 minutos, fundo acima dessa região de resistência que patinou aqui e caiu na sequência, ou seja, acima de um patamar de 31,10, ficaria realmente interessado para se buscar essa operação de compra na Petro. Na Vale 3, cenário um pouquinho mais para venda. Candle de hoje, queda de 0,9%. Para desmontar esse cenário de venda que eu estou comentando, a ação precisa voltar de maneira um pouco mais forte, um candle mais de alta, forte, fechando aí para cima dos 68,33. Porque nesse momento, se olharmos aqui para a Vale, o que ela fez foi um movimento, vou botar em vermelho aqui, ó, foi um movimento forte de baixo, que anula a sua tendência de alta, gera um movimento de subida e rompe aqui para baixo. Algo semelhante até um ombro, cabeça, ombro, invertidão, ombro, cabeça, ombro só. E aí a gente tem uma expectativa mais baixista para o papel. Para começar a anular, por isso que eu estou mencionando, precisa voltar aqui para cima, médias alinhadas para baixo, papel gerando candle de baixa, perda da mínima de hoje, vai reforçando a chance de continuidade do movimento de baixa, onde o principal nível de suporte para Vale vai ficar ali em torno dos R$ 64,45 até os R$ 63,80 pelo gráfico diário, principal zona de suporte, região de suporte para a Vale 3. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nesta análise de fechamento pregão. Operação em aberto, que o Kaique abriu aqui uma operação de venda em Cosan, segue aqui com a venda em aberto, uma entrada um pouco mais acima, queda de 0,52% nesse pregão, nenhuma mudança. Então, a gente segue dentro da posição de venda, qualquer mudança de stop, de objetivo, você vai receber, ou encerramento dessa posição, você vai receber essa informação aí no seu celular, através do aplicativo DV Invest. Ações que vocês solicitaram para análise. Banco do Brasil. Nesse momento, a tendência é uma tendência fraca de baixa pelo gráfico diário. Está toda picotada aqui a tendência de baixa, pegando aqui os ruídos, volta. Então, a tendência é de baixa nesse momento. Por quê? Porque está tendo um movimento de baixa no gráfico semanal, vindo para baixo da média. Está num ponto importante para poder gerar um movimento para cima, mas não tem esse sinal de alta ainda. Para gerar esse sinal de alta, teria que acontecer o quê? No gráfico semanal, a superação da máxima na semana anterior, quebrar a sequência de máximas descendentes. No gráfico diário, para arriscar uma entrada nessa região de suporte que se encontra, na expectativa de gerar o fundo lá no gráfico semanal, eu aguardaria aqui um fechamento aqui acima da média, com nova máxima no candle seguinte, para abrir uma compra aqui, com stop ou abaixo da mínima desse candle, ou abaixo da mínima desse fundo aqui, tentando pegar o quê? Uma retomada de tendência de alta. Ela muda a tendência de alta, de baixa, desculpa, principalmente se romper esse topo. Dá até para falar assim, ó, se romper esse aqui, já é uma expectativa maior de subida. Foi a última tentativa de subida. Mas o topo mais relevante está aqui assim, ó. Está aqui. Nesse nível de preço mais relevante, está ali na faixa dos 48,85. GGBR4 afundando. Segundo pregão de forte queda, ontem caiu 2,99%, hoje caindo 4%. A ação, consequentemente, ela vinha dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, e aí faz aqui um topo duplo, gera ali o topo duplo dela e afunda na sequência. A projeção de queda do topo duplo já foi atingida. Colocando aqui a projeção de queda do topo duplo, dá para ver que 26,44 seria a projeção de queda, já foi atingida, e agora caminhando para atingir 161,8% de projeção aqui dessa distância, dessa caixinha aqui, dessa altura, jogando aqui para baixo, 161,8% desse tamanho aqui, a gente tem 25,59, e lembrando, suporte agora mais relevante ali no preço, em termos de fundo, por volta dos R$25. Vejo por oportunidade de compra já de imediato? Não, ainda não tem nenhum sinal de alta, nenhum indício de alta. Teria que arriscar bastante aqui, como por exemplo um fundo no gráfico de 105 minutos, quebra da sequência de máximas descendentes, para tentar algo para cima. O ideal seria o quê? Uma entrada mais próxima possível dessa faixa aqui de preço, ó. Se fosse arriscar algo para cima na Petro não, na GGBR4. Ou seja, mais dentro possível dessa região que foi muito testada aqui para trás. Então aqui seria um
uma região ali entre os 25,50 e os R$ 25, ou seja, mais para os 25 e 25 para baixo ali, mais interessante para arriscar alguma compra contra a tendência em GGBR4. CSAN3, que está aqui para sair do leilão de fechamento ainda, a gente tem aqui, na verdade que já saiu, né, do leilão de fechamento. Tem a ver que, não está aqui, pelo menos o Prof está falando ainda com leilão de abertura aqui até. Deve ser leilão de fechamento, enfim, acho que está errado isso aqui do Prof, porque até pelo horário aqui, já deve ter fechado aqui o ativo. Então temos aqui indo para 12,60 aqui agora, mas de maneira geral, queda aí de 2,8%, ação também do mesmo setor da GGBR4, próxima de mudar a sua tendência. Quando ela volta para baixo desse gap aqui, quando ela volta para baixo desse gap, ela gera, principalmente quando faz o fechamento do gap, já gera o sinal, opa, fechou o gap, agora fechou abaixo da região do gap, indício de enfraquecimento da tendência de alta e, consequentemente, uma maior probabilidade de ter algo para baixo. Hoje, abriu com gap no meio aqui do caminho, muito próximo da zona de suporte, mas o fato é que a chance de quebrar a tendência de alta, de mudar aqui a estrutura, ou seja, a tendência do ativo, ao perder aqui os 12,48, é muito maior nesse momento. Agora, para abrir uma venda, eu ficaria mais interessado em venda no teste da zona de resistência do gap, por exemplo, ou se cair mais, testar ali os suportes, volta aqui para buscar uma venda a favor de uma nova tendência, caso venha se concretizar esse sinal aqui de perda de tendência, oscilação abaixo dos 12,48. Então tá mal aí a CSNA3, que fechou em 2,55% de queda. Vale fechou mal, GGBR4 mal, CSNA3 mal, enfim, setor em mineração e siderurgia sofrendo nos últimos pregões. Depois disso, vamos falar de Magazine Luiza, que foi lá em cima, volta forte para baixo, então ativo ainda dentro de um contexto de baixo. Olha o gráfico semanal. Caiu, tentou subir, testou região de fundos anteriores, bateu na média, girou sinal de baixa, por enquanto apontando mais para baixo. Magazine Luiza, então não vejo alternativa de compra, a não ser um perfil mais arrojado, para se comprar o quê? Fundo ascendente. Testou nível de suporte, que é essa região inteira aqui de suporte, superação da máxima no pregão de hoje, abriu uma compra tentando pegar o quê? Uma expectativa maior que venha buscar esse topo anterior. Essa seria a alternativa. Para valer a pena tomar esse risco aqui, mais ou menos desse tamanho, e tentar um objetivo basicamente aqui desse tamanho. Tá? Então isso aqui seria o que valeria a pena para arriscar alguma compra em Magazine Luiza, sabendo que você é uma operação mais arriscada e você tem aqui um stop bem estabelecido abaixo da mínima desse fundo, lá abaixo dos 2,90. Após isso, eu vou falar aqui de Ambev, que está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, foi aqui embaixo, vou desenhar aqui novamente, foi aqui embaixo, volta lá em cima, dois topos na mesma faixa de preço, vem aqui embaixo, perde essa região. Então, por enquanto, também dentro de um contexto mais de baixa, Ambev não tem nenhum sinal que gere para buscar compra. Teria também que apoiar-se assim na região de suporte para buscar alguma compra no nível de suporte, para botar o stop aqui, tentando pegar algo contra a tendência, na expectativa que pare de cair aqui o semanal e volte a gerar um movimento de alta. Então é uma operação com risco maior, mas se der certo, também tem uma boa relação risco-retorno. Desafio importante em termos de resistência para a Ambev é aqui, fechou abaixo, tentou subir, não conseguiu, fechou aqui, hoje já cai, confirmando o candle de ontem. Então, por enquanto, região forte aqui de resistência por volta dos 14,65. Elet 3 tentou uma alta maior hoje aqui, queda alta de 1,98%, abaixo da média lá do gráfico semanal, próxima de poder gerar um sinal de fundo, mas ainda não está conseguindo. Hoje seria interessante que tivesse conseguido fechar acima das médias. Foi bom ter superado a máxima no grande candle de baixo, que perdeu todo o suporte aqui, mas essa sombra superior, respeitando as médias, não foi algo tão legal. Então, de maneira geral, ainda permanece dentro de um viés de baixa, topos e fundos descendentes. Se oscilar abaixo da mínima desse fundo estabelecido no pregão de hoje, se amanhã oscila abaixo dos 36, 32, vai aumentar muito a probabilidade dela sair dessa região de piso
para buscar um outro piso mais abaixo. Seria nível de suporte, ou seja, se ela oscila aqui embaixo, aumenta a chance de ter algum movimento aqui para buscar essa outra região de suporte, começando na faixa dos 34,75, indo até a faixa dos 34,25. O próximo ativo a ser comentado, a Raio 3, que fechou o pregão bem hoje, assim, saiu ali da curva, conseguiu fechar bem, depois de ter gerado aqui um sinal de topo descendente, quase praticamente um pivô de baixa, reveste, volta para cima da média, mantém-se acima aqui, ó, da região aqui de topos anteriores, ou seja, essa região aqui que eu vou colocar em azul, funcionando ainda bem para Raio 3 como um nível de suporte. Agora, abrir compra aqui com o topo muito próximo aqui na frente não me anima muito. Qual que seria a alternativa? Se alguém tiver comprado, já ficou simples de colocar ou stop aqui embaixo dessa mínima, abaixo dos 22,68, ou abaixo da mínima deste candle aqui. Abaixo da mínima deste candle aqui, ó. Esse aqui. Tá? Da mínima do pregão de hoje em 23,11, ou aqui na casa dos 22,67, na casa dos 22,67, o ponto de stop. Qual outra alternativa para entrada? Gráfico, por exemplo, de 105 minutos ou de 60 minutos, mais bagunçado aqui, mas seria isso aqui, ó. Região ali para trás foi topo, aqui também não conseguiu ficar acima, aqui gerou um topo, aqui também. Enfim, acontecer algum fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico 60 minutos ou 105 minutos para cima da região aí dos 23,50 a 23,25, essa faixa de preço funcionando como suporte. PTBL3, ação que girou uma alta hoje de 2,33%, entre as médias do gráfico diário, tendência basicamente já não é mais uma tendência de alta, por mais que a gente tenha esse fundo aqui, nossa, a tendência ainda é de alta. Beleza, mas já está dentro do movimento de baixa semanal, apesar de estar batendo ali na média. Então, seria um ativo que, para buscar entrada, eu olharia um pouquinho mais para cima dessa região aqui dos R$ 8,05 e optaria por um gráfico de menor periodicidade, 60 ou 105 minutos, para buscar uma compra de fundo ascendente. Para quem entrou comprando aqui, stop abaixo da mínima desse candle da terça-feira, candle de ontem, em R$ 7,40 o ponto de stop, ou 7,39. Então, mais para um cenário de indefinição, até quando fica entre as médias ali do gráfico diário, a PTBL3. Move 3, pivô de alta no pregão de hoje, com a correção mínima, mas em cima de um nível de preço que foi rompido ali como resistência, pela questão que eu comentava, sobe, se gerar aqui alguma sinalização de alta, gerou sinalização de alta, pivô de alta no papel, apontando ali pelo gráfico semanal para testar uma região um pouco mais acima de resistência, mais ali por volta dos R$ 13,95 a R$ 14. Quem já está posicionado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 11,63. Quem está de fora, dá uma olhada no gráfico de 60 minutos ou 105 minutos, se proporcionar aqui, ó, sinalização de alta ali, ó, no 105, fundo ascendente aqui acima dos 12,45, por exemplo, 12,40, ou no G60 também, possibilidade de abrir compra em cima dessa ação, com stop mais curto pelo gráfico 60 ou de 105 minutos. Depois disso, vou falar de MRV3, que pregão de hoje fechou abaixo da média, fazia tempo, né, que não fechava abaixo da média, depois que voltou para cima aqui, ó, lá em final de junho, então quase mais de um mês aqui acima da média, fechou abaixo da média, perda da mínima desse candle aumenta um pouco mais a chance de poder escorregar aqui para baixo. Muito lateral, se superar essa máxima aqui, gosto muito dessa entrada pelo tempo que já subiu no semanal e já está dentro de um sinalzinho de topo no semanal. Então, ainda, se fosse arriscar essa compra com topos muito próximos pela frente, pouco capital para fazer esse tipo de entrada aí na ação. Ele é até mais interessado em buscar alguma operação de venda nesse ativo, principalmente se proporcionar ali no gráfico de menor periodicidade, aos 105 minutos, sinalizações de baixa abaixo dessa região aqui, ó, de suporte. Vem, perde, fica aqui de lado e gera um topinho ou pivô de baixo, aí sim aumentaria a chance dessa ação escorregar para buscar a média lá do gráfico semanal que está em 12,64. O próximo ativo, Cyrela, do mesmo setor, também forte para cima, ó, semanal lá em cima, sem correção. Ontem gerou um candle de alta, mas também sem correção, abrir compra aqui, risco bem maior na relação risco-retorno desfavorável, para falar melhor assim. Porque se entrar aqui, o stop fica grande,
para ter uma boa relação de risco retorno tem que andar bastante para cima, e considerando que já andou bastante ali pelo gráfico semanal ou mensal, ativo tende a fazer uma correção maior ou no preço ou no tempo aqui pelo gráfico diário. Então, maior tempo ficando aqui, mais interessaria para abrir a operação de compra. Por enquanto, correção muito pequena, na minha opinião. Mas para quem estiver posicionado no papel, tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima do pregão de ontem, 24,07, se é uma operação de swing trade. Depois disso, qual 3, que vem dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tendência aqui de baixa, nada feito em relação à compra ainda, compra para esse papel mais acima dos 4,55, fundo ascendente, ou pivô de alto acima desse patamar, por enquanto apontando para vir a perder aqui, ó, um pivôzinho de baixa, perdendo essa região, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo nessa ação. Então, ativo aí que não me interessaria ainda em compra nesse momento, e CAN L3, que está dentro de uma tendênciazinha de alta. Para quem já está comprado, pode deixar o stop abaixo da mínima do pregão de ontem, 7,42, e ficar atento para a possível saída dessa posição, se atingir uma região em torno de 7,84, até um patamar de 7, até R$8 número redondo, e gerar sinal de baixa aqui nessa região, possível saída para quem está comprado. Comprar aqui nesse nível de preço muito próximo da zona de resistência não seria do meu interesse. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção aqui nessa análise de fechamento pregão. Peço para que você deixe seu like, seu joinha, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura do mercado. Agradeço demais e até a próxima. Amanhã, 8h45, estaremos juntos novamente. Até mais.